Caleb, e Deus nos concedeu a graça de termos 11 batismos, 11 pessoas ingressando na fé. Graças a Deus quem traz as pessoas através de seu Espírito Santo, e nos usa também a todos, a igreja, para essa farta colheita. E agora, a partir do mês de fevereiro, nós iniciamos essa jornada mais tradicional de pastoreio, mais corriqueiro. Então, iniciando o mês de fevereiro com a igreja do Parque das Árvores. Satisfação conhecer a igreja, uma igreja que tem boas condições, está localizada em uma região propícia à pregação do Evangelho, tem um tanque batismal, tem uma região frontal aqui da plataforma bonita, tem uma TV, tem um sistema de som. Nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Deus tem dado muito a cada um de nós. Eu sou Oscar, eu sou pastor da Igreja Adventista já, esse é meu 12º ano, certo? A minha esposa deu uma saidinha rapidinho, já está voltando ali, ela passou a adoração infantil, o nome dela é Roberta, e nós temos 2 rapazes, o mais velho chamado Benjamin e o mais novo chamado Davi, que está um pouquinho irritado ali, como vocês percebem, né? Acontece sempre. E é uma satisfação para nós estarmos aqui. Eu sou maceioense, eu sou nascido e criado em Maceió, tá certo? Há algumas pessoas que acham que eu sou de fora. Não, eu sou daqui, nascido e criado. Fui apenas fazer o curso de teologia lá em São Paulo, no NASP, conheci minha esposa, que é goiana. Tivemos o nosso primeiro ano aqui na capelania do Colégio de Maceió, 2 anos no interior do estado, fomos para a Bahia, passamos 5 anos, retornamos para o campo, 3 anos na igreja de União dos Palmares, e agora nesse final de ano transferimos aqui para Salvador Lira, o distrito de Salvador Lira. Deus abençoe a nossa jornada aqui, que o Senhor realize grandes e poderosas proezas em nosso meio. Amém. Amém, assim seja. Vamos à palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Gabi, minha amiga Gabi, que conheci hoje, aprecio muitíssimo o serviço de filmagem, mas eu gostaria que você tivesse a Bíblia em mãos. E esse é um pedido para ser preparados para as nações celestiais. Vamos a Gênesis capítulo 24. Outro recadinho: mantenha sempre a Bíblia aberta durante todo o sermão, seja do pastor, seja de quem for, sempre a Bíblia aberta. Compare aquilo que diz o verso 1. Com a palavra de Deus aberta, nós vamos orar mais uma vez. Querido Pai, agradecemos a Ti porque a Tua palavra está aberta e o Senhor se propõe a falar conosco, a abençoar cada um de nós. Portanto, estamos com o coração aberto para ouvir Tuas verdades e suplicamos ao Senhor que nos ensine, fale conosco e nos prepare para os céus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando, obrigado, um novo ano. Estamos apenas no início do 2º mês, no ano de 2024, e quando a gente inicia um novo ciclo, existe uma frasezinha, uma expressãozinha muito comum. Geralmente nós falamos, se Deus quiser, não é isso? Se Deus quiser, em 2024, a igreja vai batizar muitas pessoas, amém? Amém. Se Deus quiser, em 2024, a igreja vai crescer espiritualmente. Se Deus quiser, aí a gente faz planos, vou viajar, vou conseguir um novo emprego, vou passar no concurso, se Deus quiser. Agora, a grande questão é, como é que eu sei que Deus quer? A gente expressa a nossa confiança. Se Deus quiser, vai acontecer isso e aquilo. Mas como saber se Deus de fato quer? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos revela a vontade de Deus. E nós sabemos a vontade ampla de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, em 2 Pedro 3, verso 9, que Deus, Ele deseja salvar todas as pessoas. Deus não quer que ninguém se perca.
Mas será que Deus ele pode também revelar a sua vontade para situações específicas da nossa vida? Por exemplo, você jovem da igreja, será que eu devo namorar fulano? Será que eu devo namorar ciclano? Você que é mais velho um pouquinho, será que eu devo aceitar essa proposta de emprego? Eu estou trabalhando aqui, eu tenho uma promoção, será que eu aceito, não aceito? Dúvidas. Será que Deus, através da sua palavra, pode nos falar? Eu acredito que sim. Agora eu queria chamar a sua atenção para métodos duvidosos. Há pessoas que empregam métodos não muito tradicionais para conhecer a vontade de Deus. Por exemplo, eu tenho certeza que você em algum momento da sua jornada já fechou os olhos, abriu a Bíblia a esmo e disse: Senhor, fale comigo. Já fez isso? Eu vou recomendar que você não faça muito esse experimento não, porque possa ser que Deus dirija, mas possa ser que o acaso te dê uma resposta que não seja de Deus. Isso pode acontecer. Não é assim que Deus fala tradicionalmente conosco, através de sortes. Deus, em sua misericórdia, pode nos ajudar, apesar de nossa incredulidade, mas Deus se propõe a nos educar de forma diferente. Eu me recordo do meu pai foi professor universitário aqui na UFOL, durante quase toda a vida, hoje é aposentado há muitos anos, e ele tinha um colega chamado Mauro, o professor Mauro, que os alunos deram o nome de Mauro Doido. Mauro Doido, professor Mauro Doido. Por quê? Ele pegava um calhamaço de prova dos alunos, ele virava de costas para um armário de aço do gabinete dele, pegava as provas e jogava para trás. As provas que caíam em cima do armário de aço estavam aprovados, e aqueles que caíam no chão estavam reprovados. Ele dizia: não, Deus diz assim: aqueles que estão em cima são os aprovados, aqueles que caem por terra estão reprovados. Imagine como esse professor ele era bem quisto pelos alunos. É assim que Deus fala? É Deus que comunica a sua verdade dessa maneira? Certamente não. Eu quero lançar mais uma última advertência antes de irmos ao texto bíblico: sonhos e visões. O que tem de gente falando para mim: pastor, eu sonhei isso, Deus me revelou aquilo. E quando a pessoa começa a me contar aquilo que sonhou, eu fico pensando: será que foi a vontade de Deus? Ou foi muita pizza no sábado à noite, que tem uma digestão e a pessoa teve muitos pesadelos? Porque é cada som mirabolante e a pessoa coloca na conta de quem? De Deus. Deus está falando comigo. Será? Será que é assim? E falando sobre visões, você já ouviu a história do VCC? Não? É a história de um caipira, um homem do campo, trabalhava no canavial, trabalhava duro, com a sua foice na mão, e ele fez uma oração a Deus e disse: Senhor, estou cansado dessa vida, eu quero ir embora daqui, revele tua vontade para mim, para onde vou? E a história diz que de repente as nuvens foram se juntando e pareceram formar 3 letras nos céus: V, C, C. E ele disse: vai, Cristo chama. É um chamado para ser missionário em tempo integral. Buscou o seu pastor, ele frequentava a igreja e disse: pastor, aconteceu isso, contou a visão. Eu vi no céu, VCC, vai, Cristo chama. E o pastor disse: você tem certeza que você vai ser um pregador do Evangelho em tempo integral em todo mundo? Ele disse: eu tenho certeza, Deus está comigo, eu tive a visão. E o pastor fez um teste com aquele irmão e disse: então faça o seguinte, me conte uma parte da Bíblia que você gosta, porque para ser um pregador você precisa conhecer muito bem a palavra de Deus. E ele disse: a parte que eu mais gosto são as parábolas, especialmente a parábola do bom samaritano. E o pastor disse: conte então para mim. E ele começou dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores e disse: varões e irmãos, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho vos dou. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. De lá foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou durante 40 dias e 40 noites, porque antes se alimentava de mel silvestre e também de gafanhotos. De repente uma carruagem de fogo apartou da vista de todos, e a rainha de Sabá disse: não me contaram nem a metade. E então foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de
Zebedeu e disse: tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Avistou Zaqueu pendurado pelos cabelos na árvore, e disse: Zaqueu, desce depressa. Dali ele cortou os cabelos, e o que sobrou dos cabelos foram 12 cestos cheios. Acabou? O pastor disse: está bem. O pastor baixou o óculos e disse: filho, eu acho que você entendeu o recado errado. Não é vai Cristo chama, é vai cortar cana. Esse é o recado bíblico. Gênesis 24, verso 1, a palavra de Deus diz: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Verso 5. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. Verso 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Verso 9. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardezinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Finalmente, o verso 12: então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela responder-me: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu Senhor. Aqui a gente para a leitura bíblica, e eu extraí aqui até 5 princípios de como conhecer a vontade de Deus. Para apenas 3 para a nossa reflexão. Quais são as lições dessa história para nós? A primeira lição: Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Você entendeu? Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça: Deus, ele não faz por você o que você pode e deve fazer por você mesmo. Você vê, Abraão, ele poderia dizer: eu sou herdeiro das promessas de Deus, ter sentado na sua cadeira confortável, ele ter cruzado os braços e ter dito: que Deus traga a esposa de meu filho Isaque. Ele poderia ter feito isso? Até poderia ter feito, mas em algum momento da sua jornada ele entendeu: eu preciso fazer alguma coisa. Deus, ele vai enviar a esposa para meu filho, mas eu preciso fazer aquilo que está dentro do meu alcance. O que é que ele faz? Chama o seu servo mais velho e diz: olha só, você vai até tal lugar, e lá Deus vai lhe apresentar a esposa do meu filho. Você vai buscar para mim essa mulher. Não é assim? Abraão, de fato, ele age. Com Deus é diferente, conosco, na verdade, é diferente, amigos. Não é diferente, não. Há pessoas que estão de braços cruzados, assentados confortavelmente, esperando que Deus envie a resposta às suas orações. Possivelmente Deus não vai nada a você, a não ser que você comece a
a agir, você começa a fazer a sua parte. Imagine aquele cenário: um jovem está na igreja, olha ao redor e diz: não me interesso por ninguém aqui, mas eu sinto no meu coração que eu deveria buscar alguém, namorar alguém, casar-se com uma pessoa de Deus. Deus envia para mim um homem de Deus, uma mulher de Deus, e fica como? Sentadinho. É possível que você vai ficar muito tempo nessa posição. Se você não se mover, se você não for visitar outras igrejas, se você não mantiver relacionamentos com outras pessoas, se abrir ao conhecimento de outros jovens, você vai alargar a solteirice possivelmente durante um bom tempo, ou mais tempo talvez do que deveria, não é assim? É importante entender esse princípio. Deus, Ele envia a resposta às nossas orações ao nosso encontro, ou seja, à medida que nós avançamos, a resposta, ela vem. Mas se nós ficarmos paradinhos, Deus vai nos ensinar uma lição muito importante: faça a sua parte, haja, e depois eu vou ao seu encontro. Esse é o proceder de Deus. Por que Deus faz assim? Porque Deus é Pai, e como Pai, Ele não pode ser apenas o provedor, Ele tem que ser um educador. Você já imaginou se com os meus filhos eu desse tudo de mão beijada para eles? Está aqui meu filho, abre a boquinha, toma da boquinha a sua comida, aqui não precisa atar os nós do seu cadastro, deixa que eu faço tudo para você. O que aconteceria com o caráter dos meus filhos? Seria deformado, não seria? Então, à medida que eles vão crescendo, eu preciso dar abertura para que eles façam aquilo que é responsabilidade deles, não é isso? Hoje em dia, eu escovo os dentes deles, dou aquele grau, mas depois eu permito que eles mesmos escovem do jeitinho desengonçado deles, mas eles fazem a parte dele. É sempre assim. Você se recorda quando o povo de Israel tinha saído do Egito? Eles estiveram diante do Mar Vermelho, dos dois lados, paredões de pedra. Quem estava atrás? Os inimigos, Faraó e seu exército. Clamaram a Moisés, Moisés clamou a Deus, e qual foi a resposta de Deus às orações? Diga ao povo que marche. Depois que o povo começou a marchar, o que aconteceu? Deus agiu. O mar, ele se abriu. Mas se o povo irá à minha parentela, e ali buscarás uma esposa para Isaque, meu filho. A segunda lição é: busque orientação na palavra de Deus. Porque Abraão disse ao servo: você vai buscar esposa para meu filho? Não aqui, lá embaixo. Por que Abraão teve essa ideia? Vamos cogitar. Você acha que Abraão olhou para as mulheres de Canaã e disse: quanta mulher feia, não, muito feia essas mulheres para meu filho, porque são as mulheres mais bonitas? Foi isso que moveu o coração de Abraão? Certamente não. O que moveu Abraão nessa decisão? A palavra de Deus. Se recorde que a palavra de Deus escrita, ela ainda não existia. A palavra de Deus, ela era passada de pai para filho, uma transmissão oral, não é assim? Por exemplo, você vai no livro de Judas e fala de uma profecia de Enoque, uma profecia que inclusive não está na Bíblia. Como ela era passada de pai para filho, transmissão oral, filho, Deus determina isso para passar a palavra de Deus. Ao longo da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a gente vai ver uma orientação clara da parte de Deus: não vos unais em julgo desigual. Um homem de Deus deve buscar uma mulher da mesma fé que a sua. Uma mulher de Deus deve buscar um homem que tem a mesma fé que a sua. Se duas pessoas manifestarem fé diferentes, haverá problemas. Um vai acabar desencaminhando o outro, e a gente tem muitos e muitos exemplos dessa maneira. Portanto, Abraão disse: nessa terra existe paganismo, as mulheres não se voltam para Deus, vamos buscar alguém da minha parentela, porque lá haverá uma moça, uma donzela que vai ser uma companheira idônea para meu filho Isaque.
a grande verdade aqui é: Deus nunca, jamais, de forma alguma, nos guia de forma contrária à sua palavra.